Olá, meu nome é Moab de Souza, sou aluno de licenciatura em matemática e o conteúdo que eu escolhi para a P1 de estágio 4 é a transformação de linguagem normal à linguagem literal para a linguagem da matemática, conteúdo aplicado a alunos do 7º ano do ensino fundamental. A transformação da linguagem literal ou de uma questão apresentada em texto para conteúdo matemático, ou seja, fatores para a realização de cálculos, é fundamental para qualquer aluno, seja esse do ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior. Não se dá para resolver uma boa questão matemática sem uma boa interpretação de casos ou de questões matemáticas. É comum ouvir de alguns alunos que a matemática passou a ser difícil ou não se compreende mais matemática a partir do momento que as letras entraram nas questões. Essa dificuldade se dá quando o aluno não entende ou não compreende um texto simples. Nessa aula, iremos abordar algumas técnicas para facilitar essa compreensão. A questão apresentada é a transformação da linguagem natural para a linguagem matemática. Primeiro exemplo. Um número subtraído por 17 é igual a 32. Primeira dica. Quando está escrito um número e a qual não conhecemos, podemos definir esse número como uma incógnita. No caso dessa questão, iremos escolher a incógnita x para a definição de um número. Segunda dica. Devemos identificar a operação dessa questão. No caso, subtraído por 17. Logo, um número subtraído por 17 pode ser descrito como 17x menos 17. Por fim, temos a transformação de toda a questão. Um número subtraído por 17 é igual a 32. Logo, a expressão matemática fica x menos 17 é igual a 32. Assim como a questão literal. No segundo exemplo, temos que 72 é o resultado da soma da metade de um número e seu triplo. Essa questão está escrita de forma inversa, onde um número está no meio da questão. Então, um número também iremos chamar de x. Metade de um número, x dividido por 2. Somado ao seu triplo. Logo temos que a metade de um número somado ao seu triplo. Por fim, vamos reler toda a questão. 72 é o resultado da soma da metade de um número e seu triplo. Logo, x sobre 2 mais 3x é igual a 72. Assim, transformamos da linguagem literal ou linguagem natural para a linguagem numérica ou linguagem matemática. Com esses dois casos,
fica importante definir a incógnita e a operação para a execução da transformação. Independente da ordem, o importante é encontrar a incógnita e a operação que se deseja pela questão. No primeiro caso, um número subtraído por 17 é igual a 32. A linguagem está de um número até o seu resultado. No segundo exemplo, 72 é o resultado da soma da metade de um número e seu triplo. Ou seja, a questão está inversa, pois o resultado aparece no início da questão. Terceiro exemplo apresentado. Diz que Joana trabalha como digitador de texto. Ela notou que ao passar das horas, seu rendimento diminuiu gradualmente. Analisando sua produção, ela pôde constatar que, na segunda hora, ela digitava 20 páginas menos que na primeira hora. Na terceira hora, ela digitava 15 páginas a menos do que na segunda hora. E na quarta hora, ela digitava 10 páginas a menos do que na terceira hora. Esse caso é um caso mais elaborado, porém vamos partir do mesmo princípio. Como não sabemos a quantidade que ela digitava por hora, vamos definir o seguinte, que na primeira hora seja igual a x. A segunda hora seja igual a x menos 20. É a quantidade de páginas que ela digitou na primeira hora, menos as 20 que ela disse que digitava menos do que na primeira. Na terceira hora, ela diz que ela digitava 15 páginas a menos do que na segunda, x menos 20, menos 15. Na quarta hora, ela diz que digitava 10 páginas a menos do que na terceira. Então é x menos 20, menos o 15, menos o 10. Dessa forma, podemos ter uma tradução do contexto literal ou natural para o contexto matemático. Para resolver a questão, ela diz ainda que ela precisa digitar 1.500 páginas no período das 8 às 12 horas, o que equivale a 4 horas. Você poderá descrever que é a representação da situação do problema. Utilizando a equação, calcule quantas páginas ela digitou em cada hora desse trabalho. Observe o seguinte, que 1.500 é o total de páginas a ser digitada. E ela começa digitando na primeira hora x, na segunda x menos 20, na terceira x menos 20 menos 15, na quarta hora x menos 20 menos 15 menos 10. Resolvendo essa expressão, lá de cá, a parte literal com a parte numérica, temos que 4x menos 100. Lá de cá, mantém 1.500. Somando ambos os lados a 100, temos que 4x do lado esquerdo é igual a 1.600 do lado direito. Dividindo ambos os lados por 4, temos que x é igual a 400. Ou seja, o número de páginas que equivale a x é 400. Logo, malabarismo um pouquinho, vamos lá. Na primeira hora, deixa eu enquadrar aqui. Na primeira hora, x era igual a 400 páginas. Na segunda, que ela diz que ela digitava menos 20. Então, x é menos 20 é igual a 400 menos 20, que é igual a 380. Na terceira hora, ela diz que se digitava 15 páginas a menos que na segunda. Então, x menos 20 menos 15. 400 menos 20 é 380. Então, 380 menos 15, 365.
Na terceira hora, ela diz que digitava x menos 20, menos 15, menos 10. Então, 400 menos 20, menos 15, menos o 10. Dessa terceira hora, nós temos 365. Então, 365 menos 10 é igual a 355. Ou seja, na primeira hora, ela digitou 400 páginas. Na segunda, 380. Na terceira, 365. E na última hora, ou quarta hora, ela digitou 355. Então, tanto em casos simples quanto em casos mais complexos, podemos utilizar a mesma técnica. Separar por partes, definir o que é uma incógnita, ou a parte do texto que é uma incógnita, e a partir daí desenvolver toda a questão do conteúdo.